Olá, eu sou o Dr. Luiz Ovando e agora nós começamos o nosso programa aqui na TV Educativa, que é Tribuna da Saúde. No programa de hoje, nós temos o privilégio de receber aqui o oncologista. Oncologista é cancerologista, especialista em câncer, Dr. Gustavo Iannazzi. Dr. Gustavo é diretor do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dr. Gustavo, satisfação em tê-lo aqui para essa nossa conversa sobre esse tema muito importante que é câncer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Luiz, pela oportunidade, para a gente explanar sobre esse tema tão importante que é o câncer, que hoje é uma epidemia, na população. E obrigado também, por todos os ensinamentos. O Dr. Luiz foi meu professor, Então, assim, é um privilégio estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Quando você fala assim, eu me sinto meio velho, viu, Gustavo? Mas isso realmente é importante, porque são legados que a gente deixa. Mas eu quero aqui, o importante aqui é apresentar o Dr. Gustavo. Ele é graduado em Medicina pela Anhanguera Uniderp em 2003 a 2008. 2008, que é a sua formatura. Possui residência médica de cirurgia geral no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Isso foi feito em 2010 a 2011. Ele tem residência médica de cancerologia cirúrgica no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, onde ele hoje é diretor, de 2012 a 2015. E é médico preceptor de cirurgia geral do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Médico preceptor de mastologia e ginecologia oncológica do Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Ele é diretor técnico do Hospital do Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande. Doutor Gustavo, essa conversa nossa, ela visa basicamente popularizar, facilitar a compreensão. O senhor, através do seu currículo, com bastante experiência já, graduado praticamente há 14 anos, com residência cirúrgica e atualmente no comando, do ponto de vista técnico, de um hospital de muita importância e representatividade cirúrgica oncológica em Mato Grosso do Sul. O senhor poderia falar para nós um pouquinho sobre essa questão câncer? Como está a doença, o câncer? O câncer é meio traumático, mas o câncer é o que as pessoas entendem. Realmente ele é tétrico, ele assusta um pouco, mas não tem outra saída. Nós temos que falar em câncer. Como prevenir, o que é mais comum, como estão as perspectivas de tratamento e diagnóstico do câncer em Mato Grosso do Sul especificamente? Doutor Luiz, o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com câncer tem aumentado de maneira muito importante. Em 2020, nós fechamos os atendimentos no Hospital do Câncer em torno de 42 mil atendimentos. Isso inclui consultas ambulatoriais, exames, radioterapia, quimioterapia, cirurgias. No ano de 2021, nós fechamos com 82 mil atendimentos praticamente, somando tudo isso que eu falei para o senhor. Agora, em setembro de 2022, já somam quase 150 mil atendimentos, entre cirurgias, radioterapias, quimioterapias, ou seja, um crescimento vertiginoso do atendimento dos pacientes com câncer. A gente acredita que esse número de atendimentos se deve, lógico, durante a pandemia teve uma queda da procura, E esses pacientes voltaram. O diagnóstico também, graças ao aumento da demanda de exames, tem sido aumentado, então tem tido mais diagnósticos de câncer e, logicamente, a gente sabe que a população ela tem vivido de uma maneira mais sedentária, a população tem hábitos um pouco piores do que antigamente, tem bebido mais, o tabagismo ainda é muito prevalente na nossa população, e isso tudo são instrumentos que propiciam as pessoas desenvolverem o câncer. O câncer não é uma coisa que acontece do dia para a noite. São hábitos de vida que a gente começa desde lá da nossa adolescência, quando a gente começa a beber, quando o cidadão começa a fumar, quando começa a ter hábitos ruins, não faz a sua atividade física, que deveria fazer, uma alimentação desregrada, rica em gordura, rica em sódio. Então, assim, a gente precisa falar para a população o que seria a prevenção e o diagnóstico precoce. Esses meses que são marcos do câncer, outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja, eles são muito importantes para a gente discutir e falar sobre o câncer para a população.
Mas a prevenção é o quê? É o nosso dia a dia. Desde que a gente começa a se alimentar, entende o que é uma alimentação adequada, entende que deve-se evitar o álcool, o tabagismo, ou se tiver o uso de maneira moderada, né? A prática da atividade física, a manutenção do peso ideal, para que realmente a gente diminua o risco de ter o câncer. Isso é prevenção. Isso é o que a gente pode fazer em casa, no nosso dia a dia. E esses meses, Outubro Rosa, Novembro Azul, servem para quê? Servem para que a gente converse sobre isso e tenha o diagnóstico precoce. Porque a paciente com suspeita de câncer de mama não fez lá a sua mamografia ao longo do ano. No Outubro Rosa, ela procura fazer a mamografia. Quando a gente consegue diagnosticar um nódulo pequeno, a gente consegue tratar, na grande maioria das vezes, com uma cirurgia mais simples e está resolvido o problema. Toda vez que um paciente com câncer senta na minha frente, a primeira pergunta que ele me faz é: doutor, o meu câncer é grave? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa explicar uma coisa para ele. A gente precisa fazer exames de estadiamento. O que significa isso? Cada tipo de câncer, ele tem uma prevalência para um órgão onde ele pode metastatizar, ou seja, espalhar, né? Popularmente a gente fala espalhar. Então, assim, no caso do câncer de mama, quais são os principais sítios? Em primeiro lugar, os linfonodos da axila, depois o pulmão, fígado e os ossos. Então, quando a mulher senta na minha frente, eu falo assim: precisamos rastrear esses órgãos, pulmão, fígado e ossos. Faz-se os exames e a gente classifica, todos os pacientes de câncer precisam ser classificados de 1 a 4. Isso aí, doutor Gustavo, é muito importante realmente. Vocês podem observar que o doutor Gustavo chamou a atenção para o fato do aumento dos procedimentos em relação ao câncer, ou seja, diagnóstico, tratamento e dentro do tratamento a cirurgia, a quimioterapia. E ele está comentando agora exatamente sobre a questão da prevenção real, verdadeira, e o tratamento precoce, que são esses meses que a gente lembra que você tem próstata, que tem mama, que tem pulmão, que tem estômago e que você precisa verdadeiramente procurar o atendimento. E ele está comentando agora aqui sobre quando você tem uma suspeita, ele falou linfonodo. O que é isso? É a íngua. É aquilo que cresce debaixo do braço quando tem infecção, e nem sempre a íngua significa câncer. A íngua é a barreira de defesa do organismo quando você tem uma infecção, é aquilo que dói. Quando dói está tranquilo, mas não deixe ficar aí esse nódulozinho que vai aumentando sem um esclarecimento. E o doutor está dizendo aqui que os hábitos são muito importantes. É fundamental. Você que está achando aí que fazer exame resolve problema, muitas vezes não resolve, porque o câncer já está instalado, a doença já chegou. Então você acha que você está fazendo prevenção fazendo exame. Não é bem assim. É o que o doutor está esclarecendo. Doutor, em relação à mama, o que a mulher tem que fazer? A gente sabe que cresceu bastante o diagnóstico. Primeiro porque as pessoas estão ligadas, né? Saúde, a gente sabe que saúde é importante, porque a participação do indivíduo é decisiva. A medicina é com o médico, mas a saúde é o paciente, o médico, as circunstâncias, hábitos, crenças, enfim. Então, quando a gente fala, né, do problema de saúde, o paciente entra no circuito e aí o paciente procurando, ele acaba, inclusive, tendo a atenção do médico que vai atrás do problema. O que é mais frequente em termos mama ou próstata? Mas eu perguntei sobre o que a mulher fazer quando ela chega numa determinada idade e qual é a idade crítica para começar a procurar. Doutor, a gente sempre pede para que os pacientes conversem com seus familiares, né, para saber os seus antecedentes de câncer na família. Por exemplo, uma mulher que teve a mãe com câncer mais jovem, o câncer a gente sabe que é uma idade que não tem uma idade de instalar o câncer, mas quando vai avançando a idade, aumenta-se o risco de desenvolvimento do câncer. Então, por exemplo, a mãe teve um câncer com 45 anos, uma pessoa jovem, um câncer de mama. Então, a gente recomenda que a filha dessa paciente comece a fazer exames da mama antes... O senhor diz jovem porque normalmente é de 60 para cima, que a mulher tem que se preocupar mais ou tem uma idade para começar a procurar? Isso, preocupar mais. A gente recomenda que a primeira mamografia seja realizada a partir dos 40 anos.
Antes dessa idade, não adianta tentar fazer a mamografia porque a mama da mulher ainda é muito densa. A não ser que apareça alguma coisa diferente. Isso, a não ser que já tenha uma suspeita, mas abaixo dos 40 anos, a mulher, a gente sempre recomenda que faça pelo menos ultrassom de mamas, caso ela tenha antecedentes de câncer na família. A partir dos 40 anos, é importante fazer os dois exames. O ultrassom, ele visualiza algumas coisas e a mamografia outras, então eles são exames complementares. Eles ajudam a gente a ter o diagnóstico do câncer. Algumas vezes passa uma microcalcificação na mamografia, na ultrassom, e a mamografia capta e ali está instalado um câncer. Doutor Gustavo, isso é muito importante porque se você pega a doença no seu início, a cura é quase 100%. Mas sobre isso, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. O senhor vai comentar sobre exatamente a detecção precoce do problema. É fundamental que seja assim para que você tenha sucesso no tratamento. Não saia daí, nós já voltamos com esses esclarecimentos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje, nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Iannazzi, que é diretor técnico do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Dr. Gustavo, nós comentávamos no bloco anterior sobre a precocidade da detecção do problema de mama, ou seja, do câncer de mama da mulher. Isso é importante? Doutor, é extremamente importante, né? A gente havia dito sobre as classificações do paciente. Quando o paciente tem uma classificação 1 e 2, que é uma doença localizada onde ela nasceu, no caso da mulher na mama, só a cirurgia muitas vezes resolve. Quando a paciente já chega com ínguas debaixo do braço, muitas vezes ela precisa de um tratamento de quimioterapia antes. Isso já leva a toda uma carga emocional, pode ter a queda de cabelo. Então é um tratamento muito mais prolongado, algumas vezes associado à radioterapia. Então, assim, o que a gente sempre diz? O diagnóstico precoce, o câncer estádio 1 e 2, mais de 90% de chance de cura só com uma cirurgia. Então, assim, precisa fazer os exames de rotina. A gente sempre orienta as mulheres. Enfatiza para nós, doutor Gustavo, a questão, por exemplo, o senhor falou sobre a história familiar. Mulheres que têm na família história de pessoas ligadas, como a mãe que teve o câncer precocemente. Elas têm que procurar com mais frequência. Tem que fazer o autoexame. Isso ajuda? Doutor, ajuda muito. A mulher conhece o próprio corpo, né? Então, assim, percebeu alguma alteração na coloração da mama, percebeu nodulação, retração do mamilo ali da areola, saída de alguma secreção diferenciada ali pelo mamilo. Isso não pode deixar para amanhã. Isso precisa procurar um médico. Pode até ser um nódulo benigno, mas não custa procurar um médico para ter justamente esse diagnóstico precoce e a chance de cura muito elevada. Ter a certeza de que não é problema e se tiver já faz a cura. O senhor falou sobre graduação, né? 1 e 2. O senhor pode comentar sobre isso? Isso aí, o que significa? Como é que é? A paciente com câncer de mama 1 e 2, ela tem um nódulo apenas na mama, não foi para lugar nenhum. A paciente, quando a gente classifica ela com 3, ela já tem um nódulo na mama que foi para as ínguas, para os linfonodos da axila. Então, algumas vezes, essa paciente precisa de um tratamento quimioterápico antes da cirurgia. E o estadio 4 é quando a doença saiu de onde ela nasceu, no caso a mama, que a gente está conversando, e já se instalou num órgão à distância, seja no pulmão, no fígado e nos ossos. Aí, muitas vezes, a gente vai lançar mão de um tratamento aí, uma quimioterapia paliativa, algo para realmente barrar o avanço. E muitas vezes a gente não consegue a cura. Isso que o doutor Gustavo está falando, você que está ouvindo, é muito importante, porque tem muitas mulheres que não vão no médico por medo. Não é por vergonha, é por medo. Eu não quero saber. Não, você tem que saber. Porque se você souber, vai acontecer que será tratado em tempo oportuno e você vai conseguir evitar o espalhamento, vamos dizer assim, a disseminação da doença que o doutor Gustavo está falando. Porque quando vai para o fígado, para o pulmão, para os ossos, a coisa já fica mais complicada. O sofrimento é maior. Então é sempre importante você fazer o exame, fica na frente do espelho, ver se a mama está certinha, equilibrada. Porque tem muita mulher que chega no consultório e diz assim, doutor, essa mama aqui está menor e tal. O problema às vezes está na coluna. A coluna torta leva um tórax para frente e para trás, mas tem que ser o médico para falar isso. Então, se você tem dúvida, não fique com dúvida. Procura, porque é uma doença que tem cura hoje, a gente pode dizer assim.
se detectado precocemente. E, claro, atentando para o que o doutor Gustavo falou sobre a questão da prevenção. Prevenção é diferente do diagnóstico precoce. A prevenção, você tem que ter uma vida saudável, mas isso numa outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso. Mas o homem, doutor Gustavo, também é muito importante. E claro que outros cânceres que existem. O homem é o problema da próstata. A mesma coisa do ponto de vista familiar, com que idade o homem tem que começar a se preocupar com a questão de próstata? Doutor, a gente sempre orienta, né, também para perguntar para os familiares, meu pai teve câncer de próstata, meu avô, para começar a fazer exames de maneira mais precoce, tá? Mas a rigor, a gente orienta a partir dos 40 anos que pelo menos comece a fazer o exame de PSA, que é um exame que faz através da coleta de sangue, né? Um exame simples. Através do número do seu PSA, do valor do seu PSA, o seu urologista ou o seu oncologista vai avaliar, ou o seu clínico vai avaliar e vai determinar se precisa de uma investigação mais apurada ou não. E o tão temido toque também no exame de próstata, por que é tão importante? A próstata, ela fica situada exatamente em cima do reto, que é onde é bem próximo da região do ânus. Então, o médico, através do toque, ele consegue palpar toda a região externa da próstata. E o câncer de próstata, ele geralmente nasce na periferia. Então, através do toque, a gente consegue perceber uma nodulação, um endurecimento ou algo diferente na próstata que possa sugerir um câncer. E através do exame de PSA ou algum exame de imagem necessário, de repente, se você tiver alteração, indica-se uma tomografia, indica-se uma ressonância ou um ultrassom de próstata. E dependendo desse resultado, da soma do PSA, do seu exame físico, indica-se a biópsia. E através dessa biópsia, a gente consegue ter a certeza que o paciente tem ou não tem. Nem todo PSA aumentado significa câncer de próstata. Existem doenças, infecções urinárias, prostatites, que são inflamações da próstata, que podem aumentar o valor. Então, assim, fez um exame de sangue, tem o valor aumentado, precisa ser avaliado pelo médico. Perfeito. Isso é muito importante, né? O pessoal às vezes fala, olha, eu não sei bem o que é próstata, né? Próstata é uma glândulazinha, como o doutor já citou, fica na frente, inclusive, do reto, é para onde convergem determinados elementos, chamado o deferente, que traz o esperma do testículo, e dali o líquido prostático faz sobrevivência do espermatozoide, que é fundamental, inclusive, na continuidade da vida, né, do relacionamento homem-mulher. E à medida que o tempo passa, essa glândula, toda a glândula, ela prolifera, e ela proliferando começa com a idade ter chance de desvirtuar, né, a sua característica gênica. E aí ela começa a se multiplicar excessivamente. O doutor chamou a atenção para o fato do PSA. O PSA é conhecido, ao fazer o exame de sangue. PSA você tem que ter um padrão. Dali para frente começou a aumentar. Isso existe muitos questionamentos, né, doutor Gustavo? Muitos questionamentos sobre o que é. É só PSA, é PSA e toque, é PSA e ultrassom transretal, enfim. Mas isso é o médico que vai decidir. O importante que você tem que fazer é vai vir no médico, doutor, eu vim aqui para fazer uma avaliação. E o médico vai mostrar o melhor caminho para você. E você tem que estar atento, porque também é uma doença que tem cura se detectado precocemente, e não se esqueça da questão familiar. Pai, avô, teve câncer de próstata, idade mais tenra, mais jovem, procure o seu médico quando você tiver 40 ou às vezes até menos. Não é comum, mas eu já vi câncer de próstata em menino de 12 anos. Enfim, é um caso só, durante 47 anos de medicina. Não é o comum. Sendo assim, é importante ter esse destaque, né, doutor Gustavo? É importante. E tem cura? Tem cura, doutor. O diagnóstico precoce, assim como outros tipos de câncer, a gente sempre faz aquele estadiamento do paciente também através de exames de imagem. O câncer de próstata, ele vai para onde quando ele se espalha? Principalmente para o osso. Ele tem uma predileção pelo osso. Então, a gente faz exames para verificar se tem alguma metástase no osso. Quando o câncer está localizado na próstata, o melhor tratamento é a cirurgia. Retira-se o órgão, tá? O homem ele consegue, dependendo da cirurgia, manter a sua capacidade, a sua continência urinária, a sua capacidade de potência sexual. Então, assim, esse diagnóstico precoce propicia uma cirurgia mais tranquila, preservando a capacidade urinária e a capacidade sexual. Esse é o grande medo do pessoal. Falar, eu não vou operar. Não vou operar porque senão eu vou ficar fraco. Essa é a ideia que o pessoal tem. Eu vou ficar fraco, mas aí é uma questão de escolha. É comum
a impotência sexual, no caso, a disfunção erétil, nos casos de retirada total da próstata, doutor Gustavo? É uma possibilidade, doutor Luiz. A gente sempre explica para o paciente, né? Os feixes nervosos passam muito próximos à próstata. Então, assim, quando já é uma doença não tão pequena, precisa se ressecar, às vezes, parte desses feixes nervosos que são responsáveis pela potência sexual, né? Pela ereção e pela continência urinária. Então, pós-cirurgia é uma possibilidade que se explica ao paciente. Hoje em dia existem diversos tratamentos, né? Tanto para continência urinária como para ereção pós-tratamento. Existem medicações, existem injeções, existem também as próteses que podem ser colocadas para que o homem continue sua atividade sexual. As cirurgias sexual. robóticas, elas diminuem essa chance de impotência, né? Com certeza, doutor. A robótica veio para ajudar muito, né? Pela visualização, pela jeito de dar o ponto, assim, facilita muito e diminui a chance... Lesa menos o local. Com certeza. E aí a terminação nervosa persiste, isso é importante na ereção, e o indivíduo consegue manter uma vida sexual ativa saudável. Mas aí, né, você que está diante desse drama, diante dessa decisão, é importante entender que a vida deve ser preservada. A que custo? A qualquer custo. Principalmente em relação a isso, porque muitos deixam a doença avançar sob aquele argumento, eu vou deixar de ser homem, eu não quero mais, não vou fazer essa operação, então faça a operação. A medicina continua avançando, a ciência continua evoluindo e pode ser que surja alguma coisa que verdadeiramente venha fazer a diferença. A gente tem evolução progressiva e até... vamos dizer assim, não assustadora, mas inesperada na medicina, diante desse tempo todo que a gente tem visto e acompanhado, e muitos progressos têm sido feitos. É muito importante que a gente entenda que o diagnóstico precoce da próstata também faz a diferença, mas também é importante prevenção. O que a gente faz para prevenir o câncer de próstata, doutor Gustavo? Doutor, o câncer de próstata, ele também precisa das medidas que a gente citou anteriormente. Atividades físicas regulares, a manutenção do peso, né? Evitar o tabagismo, evitar o etilismo em excesso. O estresse do dia a dia é algo difícil de se controlar, né? Mas algumas medidas, né, como meditação e o próprio esporte que você pratica, que você gosta, você produz substâncias... Meditação ajuda a prevenir câncer de próstata? Ajuda, doutor, com certeza. Rapaz, certeza. está duro hoje em dia o pessoal meditar, hein? mas é importante, realmente, fundamental. Uma outra coisa, doutor Gustavo, que o pessoal fala e me cobra isso com relativa frequência, a gente vê na literatura médica, né? Diz que a cerveja, um copo de cerveja por dia, diz que é preventivo. Só que o pessoal exagera, é verdade isso? Não? Com certeza, doutor. O álcool, de maneira moderada, né? Fala-se muito do vinho, mas na realidade é o álcool, né? De maneira moderada, ajuda muito a prevenir diversas doenças, entre elas o câncer também. Muito bom. O senhor está no dia a dia da realidade com câncer. Existem outros cânceres, né? E a gente sabe que um câncer também totalmente evitável, não vamos dizer assim evitável, detectável precocemente, é o câncer do intestino grosso, reto sigmoide. Tem sido frequente isso no hospital? Muito, doutor. O diagnóstico de câncer intestinal tem aumentado muito, né? Porque a demanda também de colonoscopia aumentou bastante. Então, a gente sempre recomenda para os pacientes. Teve uma alteração. O homem que praticamente evacua todo dia, né? Tem um hábito intestinal mais regular. Algumas mulheres também, mas as mulheres têm mais dificuldade. Mas seu hábito intestinal mudou, começou a ficar mais ressecado, começou a sentir aquele estufamento, sangue nas fezes. E isso é um sinal de que você precisa, principalmente se você já fez 40 anos, fazer uma colonoscopia. O exame de colonoscopia, ele tem um mito, né? As pessoas têm medo de fazer, mas é um exame que se faz sob sedação. Você vai estar dormindo, não vai visualizar nada, vai acordar, vai ter o seu resultado, se tiver o diagnóstico que seja precoce, para que uma cirurgia de maneira mais tranquila o cure. Isso que o doutor Gustavo está colocando é muito importante, porque é um câncer que é detectado na fase inicial. Normalmente as pessoas têm pólipos do intestino. São crescimentos, como se fosse uma folha que cresce. E quando você faz a colonoscopia, sob sedação, você detecta e o médico já tira, já faz a ressecção e manda para o resultado. E feito isso, né,
você já se livrou de uma possível malignização daquele pólipo. É importante você procurar o seu médico para fazer essa prevenção. Doutor Gustavo, a nossa conversa está muito boa, infelizmente o tempo chega ao fim, né? Eu quero aqui, nesta oportunidade, agradecer muito a sua disposição e deixar o tempo final, 30, 40 segundos, para a sua consideração. Doutor, eu só queria, de mensagem final, pedir para que os pacientes não deixem de fazer o seu check-up. E quando a gente fala em check-up, o senhor é cardiologista, as pessoas pensam muito no coração. Mas o check-up, a gente sempre orienta as pessoas, avaliem a tireoide, avaliem o tórax, um ultrassom de abdômen uma vez por ano, que é um exame simples. A partir de 40 anos, faça seu exame de colonoscopia e endoscopia. Então, no seu check-up, cuida do seu coração, logicamente, faça exames de sangue, colesterol e outros exames, mas também não deixem de fazer seus exames de imagem, que você pode detectar um câncer de pulmão, um câncer abdominal ou um câncer intestinal de maneira precoce. Então, inclua esses exames, converse com o seu médico para colocar esses exames no seu check-up anual. Muito obrigado, doutor Gustavo. Nós vamos lembrar para você que existe Outubro Rosa, Novembro Azul, o dia 27 de novembro, que é o dia em que nós temos, inclusive, o dia dedicado à lembrança, né, dos problemas de câncer. E você que nos acompanha, né, não deixe de fazer a sua avaliação, o seu check-up, como disse o doutor Gustavo, porque esse check-up pode detectar precocemente um problema que às vezes você não está percebendo e assim facilitar a cura definitiva. Muito obrigado pela sua audiência, continue conosco no programa Tribuna da Saúde com o doutor Luiz Ovando.